As práticas de manejo estão cada dia mais importantes, mais relevantes. O produtor rural tem que ter muito cuidado. Ele tem que utilizar o químico, mas ele também tem que utilizar o biológico. E cada vez mais o biológico se torna o grande protagonista na resistência contra pragas e doenças. Hoje eu vou conversar com Douglas Schultz, especialista de treinamento agronômico comercial da Rovensa Next Brasil. E o tema da nossa entrevista será Vencendo a resistência de pragas com biocontrole. Fala aí, Douglas, como é que você está? Tudo bem? Boa tarde, Dino. É uma satisfação imensa estar aqui com você no seu canal, levando informação ao produtor, conhecimento e um pouquinho das soluções que a empresa aí tem para oferecer. Uma satisfação imensa. Boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando. Muito bacana. É sempre bom trazermos soluções para as dores que o produtor rural enfrenta no dia a dia. Eu gostaria de saber, Douglas, qual é o retrato atual do desafio da resistência de pragas e patógenos aos defensivos químicos no Brasil, especialmente nas culturas da soja e do milho. Perfeito, Dino. Começamos aí com uma pergunta ótima, né? Que muita gente fala em biocontrole, em resistência a inseticidas, mas o que que é tudo isso, né? Que a gente vem enfrentando, os produtores vêm enfrentando cada vez mais. É uma realidade no Brasil hoje, não é algo mais teórico, é uma realidade que a gente enfrenta, onde essa resistência ela provém de algumas características, de alguns manejos que vem ocorrendo no campo. E devido a a esses manejos, acaba surgindo a resistência a pragas e a doenças. Então, no campo, a gente tem populações diversificadas geneticamente. Então, a gente acaba utilizando uma mesma ferramenta de controle de pragas ou de doenças, e justamente por utilizar essa mesma ferramenta de controle, ou melhor, tratando um pouco mais da ferramenta de controle, os químicos propriamente dito, a gente acaba naturalmente selecionando aquela população mais resistente. E com o passar do tempo, essa população ela se torna resistente, esses indivíduos vão se multiplicando e no campo a gente vai tendo cada vez mais indivíduos resistentes. Então a gente deve utilizar aí algumas alternativas de controle, onde vai se encaixar muito bem o biocontrole. Os casos mais, vamos dizer, conhecidos que a gente tem aí de controle de resistência a grupo químico ou a químicos, a gente trata aí da ferrugem na soja e também da, da mosca branca no milho, cigarrinha do milho, são alguns indivíduos resistentes a químicos que nós temos no mercado. Então, nós devemos utilizar aí, para superar essa resistência, esse problema que vem ocorrendo a campo, alguns manejos diferentes, como o manejo integrado de pragas, onde a gente adiciona, né, ou inclui o biocontrole nesse manejo. Ô Douglas, a gente sabe que eu costumo brincar dizendo que as pragas e as doenças são como nós, né? Elas não querem morrer, né? A gente sabe que vai chegar o dia, mas ninguém quer. Todo mundo tenta prorrogar ao máximo. Praga, doença não é diferente, né? Nós sabemos que essas pragas e esses fungos, eles são tão importantes que já quebraram a resistência até de cultivares transgênicas, né? Essa vontade de viver que eles têm. Como é que funciona esse processo biológico e evolutivo natural que leva ao surgimento dessa resistência tão forte no campo? Excelente pergunta novamente, Dino. A utilização, por exemplo, de cultivares resistente é mais uma dos manejos integrado de pragas ou de doenças. A gente está utilizando o químico e justamente a gente está utilizando o controle variantal também para que essas pragas ou essas doenças não se tornem resistentes. Mas vamos citar um exemplo bem prático. Numa população de indivíduos, nós temos aí 1 milhão de indivíduos. Vamos supor que a nossa aplicação de um determinado químico, a gente atinja 100% dessa população. É algo improvável, né? A gente atingir, nem que nós tenhamos a melhor tecnologia de aplicação, mas é quase impossível a gente atingir 100% de atingimento do alvo. Mas, por exemplo, a gente atingiu 100% de atingimento do alvo. Naturalmente, na população, a gente tem indivíduos geneticamente diferentes.
E esses indivíduos geneticamente diferentes, eles são mais resistentes a determinados manejos. E quanto mais a gente utiliza o mesmo grupo químico ou uma mesma variedade, por exemplo, como variedades de milho, resistente a lagartas, por exemplo, quanto mais a gente utiliza essas mesmas ferramentas, vai ter esses indivíduos que vão ser resistentes, que ao longo do tempo eles vão se reproduzindo. No final das contas, quando a gente utiliza o mesmo grupo químico, utiliza um ou dois manejos iguais, ao longo do tempo essas pragas vão começar a se reproduzir e cada vez mais dentro de uma mesma população a gente vai ter esses indivíduos resistentes. Por isso que é de extrema importância, e é o nosso assunto de hoje, é o manejo de biocontrole, onde a gente vai colocar mais uma ferramenta de controle, mais um mecanismo distinto de controle nesse manejo integrado. Então, a ideia é o quê? É a agregação de manejos para que essas populações se tornem cada vez mais suscetíveis a todos esses manejos que nós estamos realizando. Então, respondendo a sua pergunta, a resistência ela surge a partir de quando essa população geneticamente menos suscetível ou nada suscetível a esses manejos que nós estamos realizando, elas se tornam resistentes, se multiplicam e no final aí de algumas safras ou dentro mesmo de um mesmo ciclo, a gente já começa a ter uma população resistente. Por isso a importância e entra o biocontrole como mais uma ferramenta dentro do manejo integrado de pragas e também de doenças. Eu acho que vale a pena a gente gastar um pouquinho mais de tempo falando aí dessas práticas de manejo. Você já citou alguns exemplos aí, por exemplo, o uso repetido no mesmo ingrediente ativo, né? Então, nossa, funcionou, que bacana. Aí funciona de novo, funciona de novo, funciona de novo, vai perdendo eficiência, chega um ponto que deixa de funcionar. Então, tem que haver uma troca ali, né? Subdosagem, às vezes tem que aplicar uma Exato, Dino. quantidade, vai lá, aplica menos, ou até o excesso de aplicação também, porque acaba que esse bichinho vai criar resistência. Quais são, cara, os vilões que aceleram essa pressão de seleção? Fala um pouquinho mais, assim, eu acho que vale muito a pena a gente ser didático, para que o produtor realmente entenda aquilo que é a ideia que a gente está trazendo aqui. Sensacional pergunta, Dino, que vai de encontro muito à realidade dos produtores no Brasil. E você já falou um aspecto muito importante, um ponto, que é subdosagem. Muitas vezes essa subdosagem, e só voltando um pouquinho, a gente não cria essa resistência, né? Nós selecionamos. A resistência ela já ocorre naturalmente, como eu disse, desses indivíduos geneticamente são diferentes na população. Então, quando a gente tem essas subdosagens, essas aplicações de subdosagens, a gente acaba criando, né, essas populações que não morrem com aquela dosagem que deveria ser adequada. Então, a gente já está selecionando esses indivíduos com uma dosagem menor, né, subdosagens. Outro ponto importante também que a gente tem que levar em consideração, a gente tem aí diversos climas no Brasil, tanto como mais para o norte, um clima mais seco, um clima mais de alta temperatura, onde a gente tem muitos ciclos de uma mesma praga. Como se a gente vir um pouquinho mais para o sul, a gente tem aí um pouco mais de frio, um pouco mais de umidade, um pouco mais de chuva, propício a condições propícias para o desenvolvimento aí de doenças. Então, essa resistência com subdosagens, a gente acaba selecionando esses indivíduos, e ainda mais quando a gente aplica subdosagens. Um outro ponto muito importante, que muitas vezes o produtor ele não dispõe de outras, vamos dizer, grupos químicos, né? Muitas vezes ele faz rotação de ingrediente ativo, mas dentro do mesmo grupo químico, ele está usando o mesmo grupo químico, ele só está fazendo rotação de ingrediente ativo, mas a atuação, a forma que aquele produto vai agir na praga ou vai agir na doença, ele é o mesmo, ele só está rotacionando ingrediente ativo, mas o mecanismo de ação, a forma como aquele produto está agindo é a mesma. Então, o que ele deve buscar? Ele deve buscar outras alternativas, outros produtos. Mas muitas vezes ele não encontra esses outros produtos químicos justamente porque não tem no mercado outros grupos químicos. Então, aí que está o grande vilão, né? Muitas vezes o produtor ele quer utilizar uma outra ferramenta, mas tanto ele utilizando subdosagens ou aplicações que muitas vezes têm uma baixa tecnologia de aplicação,
acaba aí não atingindo a população em si, e essa população vai a gente seleciona essa população resistente e ela vai se multiplicando. Então, é muito importante a gente utilizar de outras ferramentas, já que dentro de grupos químicos, a gente está falando de produto químico, ele já não encontra mais. Então, qual que é a ideia, né, de trazer o biocontrole? O biocontrole ele vem como agregação, para a gente manter aquelas moléculas químicas por um maior tempo viável, para que a gente não tenha essa situação de indivíduos resistentes. Quando a gente fala de biocontrole, parece que é algo novo. Na realidade, é algo muito antigo, agora a sua popularização é que é nova. Tanto é que é tão novo que muitos ainda têm resistência, muitos não acreditam. Vou até mudar a expressão. Muitos produtores ainda não acreditam e não usam, ou então acabam utilizando de forma equivocada. Por que o biocontrole desponta hoje como a principal ferramenta para contornar essa perda de eficiência dos produtos químicos tradicionais? Novamente, uma excelente pergunta, Dino. Muito obrigado. Essa pergunta ela vai muito de encontro com o que a gente já discutiu. O biocontrole ele não vem como uma ferramenta de substituição. Muito pelo contrário, ele vem como uma ferramenta de agregação. Quando a gente falou ali na outra pergunta de utilizar o mesmo mecanismo de ação, o mesmo grupo químico, ele não está rotacionando ingrediente. Então, muitas vezes, ele utiliza dessas ferramentas que são excelentes, mas em função de estar cometendo alguns equívocos, acaba que ele aplica subdosagens, enfim. São uma série de fatores que influenciam. Então, o biocontrole ele entra justamente nesse ponto, para agregar, para que a gente tenha diferentes formas de suprimir aquela doença ou matar aquela praga. Então, são diferentes formas. O químico vai estar atuando numa forma de supressão desse indivíduo, o biocontrole ele vem atuando de outra forma, mas o ponto principal é, né, como você comentou, né, Dino? O que torna esses usuários ou não usuários de bioinsumos utilizarem mais ou utilizarem menos? Antigamente, né, a gente surgiu o biocontrole como uma aposta muito grande, ela é uma aposta grande, só que a gente não tinha tanta tecnologia, a gente não tinha tanto estudo, a gente não tinha tanta pesquisa, a gente tinha muita contaminação de produtos, muita coisa era incerta, e os estudos, as pesquisas das empresas, assim como da Rovensa Next, foram evoluindo. Então, hoje, o que a gente precisa, né? E qual é a principal dificuldade do produtor? Produtos, a gente tem excelentes produtos com uma qualidade imensa no mercado. Hoje não está mais na discussão, né? Se o biológico funciona ou se o biológico não funciona. E sim, como posicionar esse produto. Porque nós estamos falando de organismos vivos, né? O biocontrole é uma ferramenta onde a gente utiliza aí um organismo vivo, a gente utiliza, ou até mesmo, compostos naturais para controlar uma população de praga. Então, a gente está utilizando um organismo vivo. Como que a gente vai posicionar dentro do manejo do produtor? Esse produto, qual é a qualidade desse produto? Esse produto permite ser misturado com outros produtos? Qual é o efeito negativo ou positivo que a gente tem da mistura? Então, hoje, o fato, a gente não está mais se o biológico funciona ou não funciona, e sim como posicioná-lo. Porque vamos dizer assim, a gente está trabalhando com organismo vivo, certo? São agentes biológicos, é um organismo vivo. Cada produtor, na sua propriedade, é um mundo. O que funciona para quem está no Rio Grande do Sul pode ser que seja diferente para quem está no Mato Grosso. Então, a questão de clima, cada propriedade é um mundo, cada propriedade é uma vivência diferente. Então, acho que o grande desafio para a utilização é o conhecimento do produtor, de como, né, até nós, como profissionais, de como posicionar esse produto dentro do manejo, integrar esse produto dentro do manejo, dentro da realidade que ele tem, dentro da logística. Acho que o ponto principal que a gente tem hoje está nesse quesito, é o posicionamento na integração das ferramentas, não mais se funciona ou não funciona. Isso a gente já sabe que funciona, a gente já tem pesquisas comprovando, diversos pesquisadores, instituições aí de renome, comprovando que o biológico funciona, mas agora está o ponto como a gente vai posicioná-lo, como a gente vai conseguir encaixar esse manejo
no manejo do produtor, essa ferramenta no manejo do produtor. Então, esse é o nosso principal desafio e acredito que seja dos produtores também. Muitas vezes é questão de mistura, a questão de mortalidade, como aplicar, tem interferência do clima. Eu acho que está mais nesse quesito, é o posicionamento, como nós vamos conseguir encaixar, porque cada propriedade é um mundo diferente. A gente não pode tratar ah, uma propriedade como sendo igual às outras. Aí me surgiu uma dúvida agora, eu acho que você pode me ajudar. Eu estava imaginando a cauda. Cara, um monte de produto ali, um monte de coisa, né? E você está colocando organismos vivos juntos. Os químicos não vão matar esses organismos vivos? Aí que entra nós como instituição privada, vamos dizer assim, como empresa, melhor dizendo, para realizar esses testes. Então, quando a empresa vai lançar, a Rovensa vai lançar um produto, esse produto ele passa por uma bateria de testes, certo? E um dos principais pontos relacionado à pergunta anterior é o teste de compatibilidade. Muitas vezes a gente está pegando ali um fungo e a gente está misturando com fungicida, não parece um pouco contraditório, né? Então a gente tem que aí, a indústria, ela tem que trabalhar com com esses desafios. Às vezes a gente acha o melhor agente biológico e aí a gente formula o produto, a melhor formulação, mas ele se encaixa no manejo do produtor, ele se encaixa com o que ele já vem utilizando, então esse ponto de extrema importância que o produtor também tem que levar em consideração. É compatível com os produtos que ele já utiliza? Então é isso que a gente também tem que ter, levar em consideração no momento dos biológicos. E as empresas, elas fornecem, assim como a Rovensa Next, elas fornecem uma tabela de compatibilidade, se algum produto específico não consta nessa tabela, a gente faz esse teste de compatibilidade, mostrando para o produtor, em questão, como você comentou muito bem, Dino, tem um monte de produto ali na cauda. E aí, quanto tempo dura aquele biológico ali na cauda, né? Como que é a formulação? Eu acho que a gente já vai um pouquinho na formulação do produto. Qual é a tecnologia que tem da formulação desse produto? Você anteriormente citou a ferrugem asiática, citou a mosca branca e citou a Cigarrinha do cigarrinha. milho. Isso. Bom, além dessas aí, imagino que tem outras pragas e doenças, especialmente em soja e milho, né, que são as duas culturas mais importantes do Brasil, que dão assim muita dor de cabeça por causa da resistência química. Quais são os outros que você pode citar aí, mas que apresentam excelentes resultados de controle com produtos biológicos? Perfeito, Dino. Bom, na soja, o que a gente tem aí, né? Como o principal que muitas empresas têm, que um agente de controle é o bacilos, é a ferrugem da soja, a ferrugem asiática, né? Que muitas Uhum. vezes aqueles grupos, os triazóis, estrobilurinas, Estriburulinas. Isso. isso, um pouquinho, trava-língua, né? Acabam que já não funcionam mais ou têm uma eficiência reduzida. Então, a utilização desses agentes biológicos, desses agentes vivos, eles vão se encaixar muito bem no controle da ferrugem asiática. Assim como a mancha-alvo, doenças aí de final de ciclo. Já para o milho, a gente vem para a cigarrinha do milho. Desculpe, na soja é a mosca branca e no milho é a cigarrinha do milho. Desculpe, eu só inverti ali as culturas. E é muito importante a gente destacar que na cigarrinha do milho, a gente tem a transmissão de viroses também, através desse inseto Uhum. vetor. Então, são aí a questão das lagartas também, na soja e também no milho. Então, são algumas pragas e doenças onde o controle biológico, onde as empresas desenvolvem muitos produtos, principalmente para esses alvos que eu citei agora. Você falou das lagartas, parece que esse era um grande desafio, né? Já foi vencido, então? A gente tem muito ainda de no que desenvolver, muito que descobrir, inserir essa ferramenta dentro do manejo, a compatibilidade com outros produtos. Então, é um desafio diário, né? Às vezes, a interação de várias ferramentas é que vão dar aquele controle, mas cada vez mais é o grande desafio da agricultura.
O mercado brasileiro, ele já conta com tecnologias de biocontrole no mesmo nível, ou talvez até superiores às de países mais desenvolvidos do mundo? Dino, até tinha separado uns dados aqui, deixa eu só Hum, encontrar para a gente discutir um pouquinho. vamos lá. Aqui, achei. Eu achei que era uma pergunta que a gente podia discutir. É, é, segundo algumas fontes, o crescimento do setor brasileiro ele está aí num ritmo superior aos outros países, cerca de 4 vezes mais. Na safra de 2023-24, a gente, o mercado brasileiro de bioinsumos movimentou cerca aí de 5 bilhões, né? No ano 23-24. No ano de 24-25, a gente já teve aí um aumento de 13% da utilização de bioinsumos, com cerca de 150 milhões de hectares. Ou seja, esses dados vêm a comprovar que cada vez mais o produtor está enxergando o valor do controle biológico, a agregação dessa ferramenta dentro do seu manejo. Sempre eu digo, né? O biológico ele nunca vem para substituir o químico, ele vem para agregar, para manter por mais tempo essa me fugiu a palavra, esse agente de controle químico, essa molécula, né? Manter essa molécula por mais tempo. Quando a gente tem aí diferentes formas, diferentes mecanismos interagindo na supressão do mesmo indivíduo, a gente consegue evitar essa resistência, né? Então, o mercado brasileiro aí é um dos mercados com maior utilização, com maior absorção da utilização de controle biológico. Então, a gente está aí, não é mais não é mais uma tecnologia emergente, sim uma tecnologia que vem crescendo mais, onde a gente consegue observar, né, por esse crescimento, que realmente a gente tem resultados eficientes a campo. Douglas, eu acho que até pelo fato também do Brasil ser referência em tantas culturas diferentes, né? Aqui nós temos os grãos, nós temos as frutas, nós temos as leguminosas, o HF, né? A gente tem uma variedade tão grande e produzindo o ano inteiro, né? Porque aqui a gente não tem neve, a gente não tem aquela paralisação, né? Cara, aqui é 365 por 365. Não tem escala aqui não, né? Estão brigando aí por causa da escala 6 por 1, aqui é 7 por 7, É, né? Diretão, é direto. Eu acho que o fato de ter essa multiplicidade faz com que o desafio seja muito maior de pesquisa, de novos produtos, e isso faz com que a gente acabe saindo na frente também em relação a muitos outros países, né? sem sombra de dúvidas, Dino. Tocando um pouquinho ali na questão DHF, você disse muito bem, né? O HF, por exemplo, se a gente citar aí tomate, morango, né, que muitas vezes aparece nas notícias como vilão dos agroquímicos, onde a gente tem, ao mesmo tempo, a gente tem aplicação e colheita ocorrendo ao mesmo momento, cada vez mais a indústria, tanto a indústria como nós, né, como nós, compradores, consumidores, a gente busca produtos mais sustentáveis. Então, quando a gente usa biocontrole, não somente a questão, quando eu me refiro a biocontrole, eu não somente estou falando de agentes biológicos, de agentes vivos, mas também extrato de plantas. Então, quando a gente olha para esse mundo de controle biológico, ele se encaixa perfeitamente em frutas e hortaliças. Por quê? Porque normalmente esses produtos de controle biológico eles possuem aí resíduo baixíssimo ou zero. Produto a gente pode aplicar dependendo do produto. Por exemplo, na Rovensa nós temos um produto que é o Prevan, onde a gente pode aplicar, o produto secou, colheu, é zero resíduo. Então, um produto que a gente pode estar aplicando aí no morango, vou colher hoje, eu posso estar aplicando o produto, secou o produto, eu posso estar colhendo que é zero resíduo. Então, para a parte de HF, eu acho que a gente tem aí um mercado ainda mais promissor do que propriamente dito para grandes culturas, pensando nessa questão aí de residual, porque HF a gente consome o produto ali, né? A folha, Uhum, o é. produto final, o fruto é o nosso produto final. Ele não é, vamos dizer, ele não é processado, a Uhum. gente consome ali o produto diretamente.
E é fresco, rápido, É né? fresco, essa Colheu, palavra. já Obrigado, tem, Dino. não vai ficar guardado, armazenado, não. Você já colheu ali, daqui a pouco tá comendo. Quais são as inovações tecnológicas mais recentes que vocês aí da Rovensa trazem para garantir essa estabilidade e eficácia no campo? Obrigado, Dino, pela pergunta. E eu vou responder um pouquinho mais voltado à indústria, antes de entrar Hum, propriamente dita aí em alguns produtos da Rovinsa. Eu acho que o que o produtor ele tem que buscar quando ele vai comprar um biológico? Da mesma forma, ele tem que conhecer essa tecnologia, se informar dessa tecnologia, assim como ele vai comprar qualquer outro produto. Eu costumo dizer sempre nas apresentações, em conversas, que a matéria-prima, né, o agente biológico, não é o agente biológico, a matéria-prima que dá o efeito final ao produto. O que dá o efeito final ao produto é justamente é a formulação, né? É a formulação do produto que faz com que aquele micro-organismo, aquele extrato de uma planta, tenha o efeito esperado. Então, o efeito esperado é do produto e não do micro-organismo. Porque qual é a grande dificuldade da indústria? É a gente estabilizar esse produto, a gente não ter contaminantes dentro desse produto. Esse é o grande desafio da indústria. Porque muitas vezes as nossas pesquisas, a gente sabe ali, se a gente pesquisar em arquivos acadêmicos, a gente sabe que o micro-organismo ele tem efeito. Agora, vamos formular esse produto? Vamos colocar dentro de uma embalagem? Vamos deixar lá na prateleira da revenda por alguns meses, de repente até anos? O produtor ele vai pegar esse produto, ele vai colocar lá no galpão, que forma que ele vai armazenar? Então, tudo isso o produtor tem que levar em consideração e tem que tomar cuidado, porque a gente está tratando aí do micro-organismo vivo ou do extrato de uma planta, que muitas vezes esse extrato, o grande efeito, é uma substância volátil que tem dentro do produto. Então, tudo isso o produtor tem que levar em consideração, a tecnologia que está embutida dentro daquele produto. Como voltando lá nas perguntas anteriores, antigamente a gente não tinha tantas pesquisas, não tinha tanta tecnologia, mas hoje o produtor ele tem que saber que se ele comprar aquele biológico, ele está levando justamente aquele agente biológico e não está levando nenhum contaminante. Porque muitas vezes, se ele leva algum contaminante, o efeito está sendo o contrário. Ele está piorando a situação em vez de melhorar. Eu acho que aí é é, um grande ponto que a gente tem que deixar muito claro para o produtor. Comprar produtos de extrema qualidade, que tenham tecnologias embutidas. Não é somente, como eu disse, não é somente o micro-organismo, e sim a formulação. A empresa X, Y, Z pode ter o mesmo micro-organismo. Aí a gente já vai na diferenciação da cepa. Qual é essa formulação? Tem contaminantes? Qual é a qualidade? É registrado? Então, tudo isso o produtor tem que levar em consideração. Então, como alguns produtos que eu destaco aqui da Rovensa Next, é um extrato de plantas, que é o Prevan. É o único no mercado, à base de óleo essencial de casca de laranja, registrado como inseticida, fungicida e acaricida. Olha que grande produto que nós temos, um único produto sendo polivalente. Às vezes eu estou aplicando para uma doença, mas se tem alguma praga ali junto, ele acaba se encaixando muito bem e ele é registrado aí para a cigarrinha do milho. Partindo aí já para um agente biológico propriamente dito, um agente vivo, nós temos o Rovispo, que é a nossa Bacillus subtilis. Aí tem o segredo de formulação, que é a nossa Bioevology, que são coformulantes que nós temos dentro desse produto, que permitem, então, com que esse microorganismo ele atua de uma forma muito melhor. Então, esses agentes coformulantes, eles fazem uma pré-limpeza ali, ele é registrado para a ferrugem da soja, faz uma pré-limpeza, permitindo, então, que esse biológico ele venha com uma atuação aí muito melhor, muito mais eficaz. Então, são tecnologias como, por exemplo, o Bovenext, que é a Bovéria, são ferramentas, são formulações que cada empresa busca se diferenciar para estar levando aí para o produtor maior eficiência, sem contaminantes, maior tempo de prateleira, maior eficácia a campo, interagindo todas essas ferramentas com o químico. Então, qual é o propósito do controle biológico? É a gente agregar ferramentas para que aquelas populações que eu havia comentado lá no início, a gente não tenha aquele inseto resistente a um determinado grupo químico. Se ele é resistente a um determinado grupo químico, a gente tem um agente biológico ali
atuando de uma forma diferente, impedindo que ele permaneça vivo, impedindo que ele se multiplique. Ou seja, a gente está unindo ferramentas e no final a gente tem aí um controle maior com resultados em produtividade e qualidade na produção. Conforme eu disse anteriormente, as pragas, elas estão em constante evolução, né? Assim como muito ser humano. Tem ser humano que não evolui, não, mas tem, né, as pragas elas evoluem. A pesquisa consegue antecipar essa evolução para evitar que lá na frente a gente tenha um apagão de tecnologias no futuro? Dino, sensacional pergunta e vai de acordo com o que eu acabei de comentar. A gente sabe, por exemplo, que o bacillus ele tem efeito sobre determinada doença. Isso nós Uhum, estamos falando do agente biológico, certo? certo. Agora, é muito difícil um produto que seja de origem biológica, ele criar uma resistência em determinado... Ou melhor, desculpe. É muito difícil uma doença se tornar resistente a algum agente biológico. Por quê? Porque o agente biológico ele vai estar atuando aí de diversas formas. Algumas delas são a competição, antibiose, parasitismo, colonização, alguns compostos também induzindo a defesa natural da planta. Então é muito difícil essa enfermidade ela se tornar resistente porque esse agente biológico ele atua de diversas formas. Então, por exemplo, assim, nós temos um bacilos. Todas as empresas têm bacilos X, Y, Z. Perfeito. Mas como que eu vou conseguir expressar, como que eu vou fazer com que esse agente expresse a sua maior eficiência? Aí está no segredo de formulação de cada empresa. Porque muitas vezes eu posso ter ali o meu agente, mas facilmente ele pode morrer por uma alta temperatura, ele tem baixo tempo de prateleira. Então, o que a indústria tem de tecnologia que vai embutir nesse produto para que aquele agente biológico lá no final expresse o seu máximo de controle, o seu máximo de eficiência? Então, acho que está mais na qualidade desse produto do que propriamente uma resistência, porque é muito difícil. Cada vez mais a gente tem que buscar aí tecnologia dentro dos produtos. Bacana, eu acho que conseguimos trazer aqui um overview da situação dos biológicos, falar um pouco, ensinar um pouco mais. Você ensinou, né? Me ensinou, ensinou os meus ouvintes, meus espectadores um pouco mais sobre os biológicos e sobre a importância deles. Eu te agradeço. Muito obrigado, viu, Douglas? Dina, é uma satisfação imensa estar aqui contigo, estar com os produtores que estão nos assistindo. Convido você, aos produtores, aos nossos clientes, a conhecer a Rovensa Next, a conhecer essa plataforma de biosoluções, que a Rovensa Next surge aí da união de 12 empresas. A gente atua desde a parte de adjuvante agrícola, bionutrição, bioproteção. Então, entre no nosso site, conheça as nossas soluções, qualquer dúvida a gente está à disposição, e à disposição também para conhecer a nossa indústria, o nosso laboratório, e a nos conhecer, entender um pouquinho mais das nossas biosoluções. Um forte abraço e agradeço imensamente aí pelo convite, Dino. Abraço, foi uma honra. Conversei com o Douglas Schultz, especialista de treinamento agronômico comercial da Rovensa Next Brasil, e falamos sobre o desafio, né, de vencer a resistência de pragas utilizando o biocontrole. Se você gostou da prosa, deixa um gostei aí para gente, deixa um comentário, que é sempre muito importante. Compartilhe, conhecimento só tem valor quando é compartilhado, e se inscreva no nosso canal. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.